Boa noite, Mancini. Parabéns pela vitória. Mancini, esse jogo contra a Chapecoense, queria que tu falasse sobre a estratégia, essa vitória que o Grêmio conseguiu, a segunda consecutiva, e pela primeira vez conseguiu repetir uma escalação, né, dos jogadores, pelo menos dentro de campo. E acredita que isso tenha contribuído de alguma forma para o Grêmio estar conseguindo essa sequência também de vitórias e somar esses pontos importantes para escapar dessa situação no Brasileirão, Mancini? Boa noite a todos. Não dúvida que a manutenção da equipe, né, somente a entrada do Chapecó no gol, mas a manutenção dos 10 de linha, ela te dá uma possibilidade de você ter uma sequência, né? Já que a equipe venceu 2 partidas, né? E não se trata aqui de ter achado o time ideal ou não, acho que esse é o time do momento. E eu vejo no elenco todos os jogadores muito focados exatamente nisso, que a gente possa realmente fazer um final de campeonato agora diferente, buscando a nossa meta, que é vencer todas as partidas, e há uma necessidade em cima disso também. Então, por isso que a manutenção do time, ela te dá uma possibilidade de um time revigorado, né? Não quer dizer que será o mesmo time do jogo do Flamengo ou do Bahia, que são os próximos. Mas hoje eu acho que foi fundamental até para que a gente tivesse os conceitos de jogo que nós tivemos diante do Bragantino e hoje bem estabelecidos. Mancini, por gentileza, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre, além dessa manutenção, né, o fato do Thiago Santos e do Diego Souza terem continuado na equipe titular e que deu certo com a vitória, né, porque eles ficaram nos lugares de jogadores que voltaram das suas seleções. E quando um jogador volta da seleção, se imagina que ele possa voltar para o time também, não foi o que aconteceu. Foi uma decisão técnica, tática ou teve algo físico também a ver com isso? Bom, se eu entendi bem a pergunta, foi sobre a manutenção do Thiago Santos e do Diego com a volta do Vila Sante e do Borja. É necessário a gente, neste momento, que a equipe alcança a segunda vitória seguinte, que a gente seja extremamente coerente, né? Nós fizemos um ótimo jogo na terça-feira, não havia razão da gente mexer na equipe, porque a continuidade nesse momento daquilo que está é muito importante, e também nós tínhamos 2 atletas e mais o Chapecó, que aí é um caso um pouquinho fora, que estavam defendendo as suas seleções, e quando você retorna com o pensamento um pouco diferente, porque você estava defendendo a sua seleção, e aí de repente você chega 2 dias antes da partida, e aí você entra no jogo tendo que entender o coletivo, a parte tática que foi alterada. Então, por isso a opção de entrar com o Diego e com o Thiago, da gente ser coerente com isso e também mostrar para o grupo que todos eles são importantes, assim como o Diego e o Thiago entraram, o Vila Sante e o Borja entenderam a situação. Eu acho que quando você tem tudo sendo falado olho no olho, às claras, mostrando aos atletas a forma como a gente pensa, acho que fica tudo mais fácil. Mancini, seguindo nessa linha, você disse no jogo passado que talvez não pudesse repetir a formação em função de um possível desgaste para um terceiro jogo. Um terceiro jogo que será o jogo contra o Flamengo na terça-feira. Então é pouco tempo até lá. Como é que você está preparando e planejando isso na questão de estratégia até para as escolhas que você fez hoje? Então, não tenha dúvida que a estratégia de hoje era a gente vir aqui vencer a partida, mesmo com o cansaço das 72 horas, e agora a gente parte para um jogo na terça-feira contra um adversário bem forte, também com 72 horas. E posterior a esse jogo do Flamengo, a gente joga também depois de 72 horas. Então há necessidade da gente reavaliar tudo. E por isso ontem não foi feito nada em termos de escalação, porque a gente tem todos os departamentos atuando em conjunto, a parte da fisioterapia, a parte médica, a parte da fisiologia, porque é importante você ter resultados que te comprovem aquilo que
a gente pensa. Não adianta a gente ter uma informação que um ou outro atleta está mais desgastado e optar por ele, porque você vai ter, ao longo do jogo, uma queda de produção. E hoje eu percebi uma queda de produção na segunda etapa. Se eu pudesse, eu faria até as 5 substituições de uma vez. É óbvio que isso gera, talvez, um transtorno tático, mas eu vi a queda de alguns atletas. Então, para o jogo de terça-feira, a gente vai reavaliar todo o elenco, pensando, conversando, da forma como a gente tem feito no Grêmio. Voltou. Oi, Mancini. Gostaria que você fizesse uma avaliação do atual contexto da tabela para o Grêmio. O que significou essa vitória em Chapecó? O Grêmio começa a respirar. Você vê o Grêmio respirando no Brasileirão? Eu acho que o Grêmio, nesse momento, ele está chegando perto e está embolando essa parte da tabela, né? E é importante quando você soma 2 vitórias em sequência e tem mais um jogo dentro de casa agora, onde mais uma vitória pode nos dar uma chance muito interessante de brigar em igualdade de condições com todo mundo. Porque antes a gente estava buscando vitórias para encostar ou para poder respirar mais perto, né? Agora a gente já começa a ver um futuro diferente. Eu acho que também os adversários vão olhar para o Grêmio de uma forma diferente também. Isso são situações que a cada rodada a gente vai vendo, mas o mais importante, o que a gente mais pensa aqui, são nos nossos jogos. A gente não se preocupa muito com aquilo que está acontecendo. Eu acho importante falar isso para todos os torcedores. O Grêmio não está focado nas outras partidas, a gente está focado nos nossos jogos, porque nós temos a nossa obrigação. E eu acho que dessa forma a gente está reconstruindo aí um caminho que daqui até o final com certeza vai ser bom, porque todos nós, eu volto a dizer, nós temos dado as mãos e construído diariamente tudo junto. Tudo bem, Mancini? Boa noite. Agora o Grêmio ganhou 2 jogos, Bragantino e Chape, um nível de dificuldade um pouquinho inferior ao que pode ter pela frente contra o Flamengo. Mas se especula que o Flamengo vai preservar titulares também. Você falou sobre desgaste físico pensando nessa partida, mas como você pensa ela tecnicamente? Se confirmar essas reservas do Flamengo, pode ter modificação no time de acordo com o adversário? Como você projeta isso, por favor?
Então, as modificações elas podem acontecer por outros fatores, não pela parte tática técnica, porque o Grêmio vem jogando bem, fez 2 bons jogos, fez 6 gols, então não há razão de mexer. Agora, se nós tivermos alguém desgastado, debilitado ou com risco de lesão, aí sim, óbvio, a gente sabe o poderio do Flamengo, mas nós temos que ter tudo nas mãos, né? O nosso discurso diário com os atletas é e você não pode, de repente, modificar isso de forma alguma. Acho que isso é o que gera segurança em todo mundo. Então, para o jogo de terça-feira, hoje eu pretendo escalar a mesma equipe. Agora, daqui até lá, vão ser feitos exames. Nós vamos conversar com todos os outros departamentos, que é para saber se está todo mundo apto a entrar em campo e jogar. Não adianta você manter uma equipe que vai cair de produção. E isso também é importante. A gente não pode mais errar no campeonato. Então, para isso, a gente vai sentar com todo mundo, através de reuniões, que é o que a gente faz para deliberar o que tiver que ser feito. Obrigado, boa noite a todos.